Quando Deus bota a mão tá tudo abençoado, o mundo inteiro conectado, recebe ao vivo a informação. O futuro chegou na tela do presente, é a nossa cara, é a TV da gente, a TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer, tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação, na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver, com lindas canções todo dia, e toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 19 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro. Agradecer a Deus, mais um dia, mais um finalzinho de tarde, daqui a pouco mais uma noite, e que seja uma noite de bênçãos no teu lar, na tua casa, com toda a tua família. Agradecer a dona de casa que está comigo aí todos os dias. É você que permite que eu entre aí no teu lar, em todos os cômodos, porque afinal de contas, com a internet, com a rede social, não tem fronteiras, não tem limites. Muito obrigado pelo carinho. Agradecer a todos que estão agora nas plataformas digitais, muitas plataformas. A você que está assistindo o programa pelo Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A você que acompanha o programa nesse momento pelo nosso site tvdiariodosertão.com.br, esse é o link, tá? Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. A você que está assistindo pela Netline HD TV, canal 3, você sabe, canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HD TV. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, pela audiência. A você que está acompanhando pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito grato pela audiência, muito grato pelo carinho. A você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito grato pela audiência. A você, claro, que já segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ. Nossa homepage, você está assistindo o programa agora ao vivo e você tem todos os programas completos na íntegra para você assistir a hora que quiser, o dia que quiser, compartilhar. Então segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ. Aproveite também e se inscreva no nosso canal, Programa Checkmate. Nosso canal, você não assiste o programa ao vivo, mas você tem todos os programas completos, um conteúdo rico para você realmente assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, aí é com você. Vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. A você que segue o nosso Instagram, aí está no seu vídeo,
Programa Checkmate TV. Nosso Instagram, você sabe, né? Lá você não tem fake news, só tem fatos. Lá você vai saber tudo o que acontece aqui no Balanço Diário, tá certo? Lá você vai interagir comigo, vai sugerir pautas, enfim, segue o nosso Instagram agora. Vai lá e segue Programa Checkmate TV. E o nosso WhatsApp vai aparecer agora no teu vídeo, hein? Esse aí, ó, 839-8653-1759. Nosso WhatsApp, você vai falar comigo agora, em tempo real. Você manda a tua pergunta, o teu comentário aos nossos convidados. E eu já estou com um deles aqui, hein? Está comigo aqui no estúdio. O programa hoje, olha, hoje o programa, todos são muito bons, né? Todo dia você tem realmente grandes programas aqui no Balanço Diário. Mas o de hoje, esse de hoje é uma continuação, podemos dizer assim. Eu fiz uma semana passada e eu prometi fazer outro, né? E deixei assim os convidados à vontade, tá? À vontade para dizer qual a temática. Qual a temática que vocês querem? Qual o nome que vocês querem dar ao programa de hoje? E os dois escolheram esse. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o sequestro do Dia da Pátria. Olha bem. E também sobre a recente participação no Brasil, do Brasil, na Assembleia Geral da ONU. Vocês que estão acompanhando aí, viram, né? Exatamente, o nosso presidente da República, toda a sua comitiva, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né? Todos foram lá para reunião, tá certo? Essa Assembleia Geral da ONU, né? Tão importante. Então vamos analisar aqui como foi a participação do Brasil nessa Assembleia, tá bom? Vamos começar então com o boa tarde, considerações iniciais dele. Ele que já está sempre conosco aqui, todo mês ele vem, tá certo? E hoje mais uma vez, professor Herbert Melo. Professor, boa tarde, muito obrigado pela presença, à vontade para suas considerações iniciais. Boa tarde, Fernando, boa tarde a todos os telenautas, a todos aqueles que acompanham a TV Diário do Sertão, o seu programa que é muito bom, excelência aqui no Sertão, o Balanço Diário. Dizer que eu fico muito feliz toda vez que venho aqui, porque a gente tem a oportunidade de debater assuntos pertinentes, assuntos importantes. Eu acho que o Brasil precisa desse debate, desse acompanhamento, dessa opinião. Eu acho que vivemos em um momento de muita desinformação, vivemos em um momento de, digamos assim, de incertezas e um momento, de certa forma, até perigoso para a nossa democracia. Então é importante que possamos dar nossa contribuição e fazer acontecer a verdade, que é o que mais importa numa hora tão difícil da nossa história. Em um momento em que as redes sociais e as fake news e as manipulações, de modo geral, do mundo político chegam ao nosso povo, é preciso ter uma opinião contrária, uma opinião esclarecedora, uma opinião firme em relação aos fatos e não aceitar factoides. Eu acredito que estar aqui é não só uma oportunidade, mas também uma felicidade para poder contribuir de forma construtiva para a nossa sociedade. Eu é que agradeço, meu amigo. Então, estendo aqui meu abraço para você e para todos que estão em casa nos ouvindo e espero que gostem desse bate-papo legal. Muito bem, professor Herbert Melo, e já está conosco também, conectado ao vivo, tá? Ele que é pré-candidato à presidência da República em 2022, já esteve algumas vezes aqui no programa, participando, né? E muita gente pediu, tá? O público entrou em contato com a produção do programa e
pediu que a gente trouxesse novamente a participação dele para avaliar esses últimos acontecimentos no país, tá certo? Então já está conosco como falei, pré-candidato à presidência da República, o brigadeiro Átila Maia. Brigadeiro, muito obrigado por abrir espaço aí na sua agenda, por estar assim solícito ao nosso convite, e fica agora aí o seu espaço para suas considerações iniciais. Por favor. Muito obrigado, Fernando Antônio. Eu gosto de iniciar sempre agradecendo a oportunidade que você me dá aqui na nossa TV Diário do Sertão. Eu sempre estarei aqui à disposição para procurar esclarecer todas as dúvidas da população, dos nossos eleitores. Isso é fundamental, especialmente em momentos críticos como o que nós vivemos. É um prazer dividir esse espaço também com o professor Herbert Melo e com todos os internautas que estarão nos assistindo, nos acompanhando em qualquer parte do país, em qualquer parte do mundo. Estamos aqui prontos para tentar esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigado e estou pronto aqui para os questionamentos. Muito bem, então aí está o brigadeiro Átila Maia. Olha, eu quero deixar bem claro aqui para os dois convidados, não me tenham assim como um mediador de um debate, tá? Aqui não é um debate, aqui é um bate-papo, então eu deixo vocês também assim, a cavalheiro, caso o professor Herbert Melo queira fazer algum questionamento ao brigadeiro Átila Maia e vice-versa, caso o brigadeiro Átila Maia queira também fazer alguma pergunta ao professor Herbert Melo, tá? Não deixem apenas que fique comigo essa responsabilidade, vamos abrir aqui um bate-papo, tá certo? Importante, vale salientar, e claro, torcendo também que o público participe, né? Que o público, através das nossas plataformas digitais, através do WhatsApp do programa, também se manifeste, também mande a sua pergunta, o seu questionamento a um dos dois, e eu farei aqui essa pergunta contemplando você, nosso telespectador, ok? Muito bem. Eu vou começar então logo com o brigadeiro Átila Maia, né? Até porque, brigadeiro, o senhor como militar, eu acho que essa pergunta tem tudo a ver, e depois fica o espaço aí para o professor Herbert Melo complementar a sua fala, tá certo? Enfim, eu quero começar perguntando ao senhor o seguinte, brigadeiro Átila Maia, o que o senhor pensa, né, sobre o fato das comemorações do Dia da Pátria terem sido substituídas, essa é que é a verdade, né, por manifestações populares, e aí eu tenho que ser muito sensato, né, contra e pró o presidente Jair Bolsonaro. Por favor, fique à vontade para a sua resposta. Muito obrigado pela pergunta. Acho que o momento merece um esclarecimento. Eu diria que foi um acontecimento lamentável em que se reduziu o Dia da Pátria a um dia comum, sem nenhuma importância. Algo muito perigoso para a discussão. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Infelizmente, há homens pensando que, em suas ridículas pretensões, que podem traçar o roteiro de seus povos de acordo com suas pretensões pessoais. Foi isso que nós assistimos, e é lamentável que este episódio tenha justamente ocorrido com, ou melhor, sem o envolvimento das Forças Armadas, justo no Dia da Pátria, o Dia da Independência do Brasil.
Muito bem, Brigadeiro Átila Maia, dando aí o seu posicionamento sobre as manifestações no dia 7 de setembro. Professor Herbert Melo, o senhor quer acrescentar algo, quer complementar? Fique à vontade. Sim, meu amigo Fernando. Porque assim, boa tarde, amigo Brigadeiro Átila Maia, é uma alegria, viu? Uma satisfação poder dividir aqui o espaço com um amigo aí no Rio de Janeiro e a gente aqui nessa terra maravilhosa do Padre Olim, Cajazeiras. Porque é o seguinte, Fernando, e para quem está nos ouvindo, o bolsonarismo criou um projeto de golpe. E o dia 7 de setembro, né, que é o dia da independência do Brasil, foi escolhido exatamente para que eles demonstrassem força. Só que a verdade tem que ser dita. Foram gastos milhões de reais para que aquele circo fosse armado. Na verdade, aquelas pessoas não estavam ali porque queriam estar apenas ali. Mas muita gente foi a um preço interessante, convocada para fazer parte daquela manifestação. Você não pode dizer que foi uma manifestação de livre interesse ou de boa vontade apenas. O bolsonarismo, a preço de hoje, Fernando, derrete. São muitas denúncias de crime, muitas denúncias de corrupção no governo, muitas denúncias de desrespeito com o cidadão brasileiro, inclusive quando se refere à CPI da Covid, que está arregimentando, juntando, somando provas e materialidade para as denúncias contra o governo. E o bolsonarismo, em especial o presidente Bolsonaro, sentiu isso. E ele, então, decidiu, junto com a sua cúpula, né, com os seus filhos, que seria uma oportunidade, uma possibilidade de se fazer ou de se dar um golpe no Brasil. Eu tenho um texto publicado aqui no próprio Diário do Sertão. Nós trabalhamos como colunista, temos uma coluna, em que há 3 meses atrás eu colocava essa perspectiva, essa possibilidade, que se confirmou. Não estou aqui profetizando absolutamente nada, é apenas uma leitura da política ou politicagem brasileira, da politicalha brasileira. Então, o senhor Jair Messias Bolsonaro acreditava que no 7 de setembro ele teria muito mais gente. Para quem conhece Brasília e a Esplanada dos Ministérios, sabe que outros movimentos, inclusive os movimentos contra a própria Dilma, foram infinitamente maiores. São 11 ministérios. E a contabilidade feita foi um número interessante de pessoas, mas não era um número que ele esperava. Foi bem aquém do que ele imaginava, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Então, o que acontece quando você, o amigo Átila Maia é militar, ele sabe disso, ele deve ter estudado aí estratégias. E o que acontece quando a estratégia dá errada para você fazer o ataque? Você tem que abortar. E foi o que aconteceu. O discurso dele é extremamente ácido, extremamente duro, muito duro em relação ao Supremo Tribunal Federal, em relação à Constituição Federal Brasileira. É um discurso em que ele desrespeita as normas do jogo, desrespeita a legalidade, e ele queria passar impune por essas ações. Então aí, digamos assim, temos aos milhares os vídeos dessa corja, dessa bolha, somada aos caminhoneiros, como o senhor Zé Trovão e a outros, que são fanáticos bolsonaristas. A gente está vendo imagem aí, que fizeram essa manipulação, ou melhor, organizaram esse movimento há 2 meses atrás, Fernando. Foi tudo muito bem pensado, tudo muito bem arquitetado. Só que o tiro saiu pela culatra. E aí, quando ele faz aquele passeio rasante no helicóptero do Exército Brasileiro, pago com o dinheiro do povo brasileiro, que ele vê, e aqui não deu a quantidade de gente que a gente esperava, não. Vamos ver se São Paulo dá certo. São Paulo também é um número razoável de pessoas, mas não é um movimento popular. É um movimento organizado para um grupo específico. Se você pegar a história, eu gosto muito de ilustrar através da história. Eu gosto de recortes da história. O Getúlio Vargas, amigo Átila Maia, vou chamá-lo assim, criou um movimento
lá na década de 30 para a década de 40, chamado queremismo. Então havia oposição a Getúlio Vargas e ele investiu maciçamente em uma publicidade em que o nome era queremismo, ou seja, queremos Getúlio. O bolsonarismo, nessa linha do populismo ou das, digamos assim, nações que buscam uma ditadura, que é o grande discurso do Bolsonaro e dos filhos dele, né? As autocracias nascem a partir desse tipo de discurso. Então, eles arquitetaram da forma que queriam e, quando viram que não ia dar certo, né, tentaram voltar atrás. E aí é o que os críticos dizem, não é? Que ele arregou, né? Que ele furou, flopou, como os jovens dizem, o processo. E é por isso que o 7 de setembro... que aí eu gosto muito do título do nosso programa de hoje, porque o verde e amarelo não pertence a Bolsonaro, nem a seus fanáticos seguidores. O verde e amarelo pertence ao povo brasileiro, representa a pátria brasileira. Não representa os crimes da rachadinha, não representa as indicações e os segredos que ele coloca, por exemplo, nas emendas parlamentares, não representa... as emendas parlamentares que ele manda para o Congresso como uma lei que gostaria de liberar a fake news. Não representa, como hoje tentaram a mão grande, passar a PEC 32, que destrói o direito do servidor público no Brasil. Não representa a inflação que está disparada e nós teremos um PIB negativo para o próximo ano. Não representa o desemprego. Ainda essa semana fechamos aqui em Cajazeiras a Cavalcante Primo, uma das empresas mais respeitadas e reconhecidas da nossa região. Vamos fazer um cálculo base. São 160 aproximadamente empresas foram fechadas da Ford no Brasil, junto com a Cavalcante Primo. Se cada uma delas tem 50 funcionários em média, são mais de 8 mil funcionários que estão na rua agora. Isso é desemprego, isso é fruto de uma política entreguista e descabida do senhor Paulo Guedes, que está enriquecendo, está roubando de braçada, e aqui eu quero que ele me processe, se ele tiver acesso a esse programa. O Brasil está entregue ao desgoverno de um grupo, que é essa bolha que hoje acompanha Bolsonaro, acha que todo o crime que ele comete é algo que é benéfico para o Brasil. Então, infelizmente, 7 de setembro deu errado. Por isso que estamos aqui hoje batendo um papo legal, porque o golpe não veio, o golpe não saiu. Muito bem, professor Herbert Melo e o brigadeiro Átila Maia. Você que está assistindo o programa deve participar através das nossas plataformas digitais, através do WhatsApp que está aparecendo aí no teu vídeo agora, tá? É o WhatsApp do programa. Você pode mandar a sua pergunta, pode mandar o seu comentário, mandar aqui um abraço para o amigo Irlânio Cavalcante, que está assistindo o programa. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Aos poucos eu vou citando aqui o nome de mais pessoas e você participe, interaja conosco. Brigadeiro Átila Maia, o senhor, em outro programa eu cheguei a lhe perguntar isso e gostaria que o senhor repetisse hoje aqui para todos os telespectadores, né? O senhor falou em um programa aqui comigo que o senhor participou, né, da equipe do presidente Jair Bolsonaro lá no início. O senhor fazia parte, tá certo, da cúpula, né? Inclusive quando foi escolher o ministério, o senhor também estava por lá, não é isso? E resolveu sair, resolveu pular fora do barco, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua participação lá no início e como o senhor enxergou, né? O que o senhor pode falar para a gente, o senhor que acompanhou desde o início, exatamente esse momento que o presidente Jair Bolsonaro se aproximou, né, do ex-presidente Michel Temer, tá certo? Junto com ele, ou até pedindo a ele que redigisse aquela carta ao Brasil, tá? Carta que o próprio presidente leu, né, para toda a nação, mas que foi feita pelo ex-presidente Michel Temer. Como é que o senhor viu aí? Isso já acontecia lá no começo? Já havia essa aproximação, né, de Bolsonaro com o ex-presidente Temer?
Ou foi agora, na hora do incêndio, que ele achou que deveria procurar esse grande bombeiro? Pode-se dizer assim. Por favor. Ok, muito obrigado. Bom, eu conheço o Bolsonaro há muitos anos, há décadas, convivi bastante com ele também na Câmara dos Deputados, e até que ele iniciou aí o processo dele, o projeto presidencial, em função do resultado da eleição de 2014, quando ele teve, acho que aproximadamente 500 mil votos no Rio de Janeiro, em função das posições dele sobre o kit gay. Eu sempre fui um crítico do Bolsonaro como candidato à presidência da República, porque ele não tem preparo, não tem qualificação para isso. Até concordo com tudo que o professor Herbert colocou há pouco. Eu só acho que quando a gente se refere a um movimento bolsonarismo, nós estamos colocando uma coisa de muito valor em alguém que não tem nenhuma capacidade de desenvolver um movimento dessa natureza, né? Então, a gente está dando o nome dele a um movimento que não pertence a ele, com certeza. Ele simplesmente pegou carona. E aí sim, porque na eleição de 2018, por obra do destino, ele era o único nome que realmente tinha condições de impedir a permanência do partido que já estava no poder há 16 anos. Então, eu participei da negociação final, e final mesmo porque ela aconteceu no último dia previsto para as convenções, no 2018, quando ele me ligou e disse que iria fechar conosco, porque eu já estava afiliado no PRTB, e aí nós tivemos que disparar aquela correria, todo mundo para São Paulo, na tentativa também de trazer o general Mourão, porque estava em Porto Alegre, mas felizmente ou infelizmente deu tudo certo e conseguimos trazer o general Mourão. Houve a convenção e o Mourão foi então qualificado como vice-presidente na chapa do então candidato Jair Bolsonaro. Muito bem, ele foi eleito e nós fomos para a transição, e eu passei os 45 dias da transição lá. O presidente eleito deve ter comparecido ali nas instalações do Banco do Brasil 3 vezes, em apenas 3 dias nesses 45 dias. Não havia um entendimento dele com o vice-presidente. Na sala de apoio ao vice-presidente, nós tínhamos 4 computadores e 4 telefones, nenhum deles funcionou durante os 45 dias. Da mesma forma que o vice-presidente não conseguiu nomear ninguém da sua equipe, nenhum integrante da equipe do vice-presidente foi nomeado. E aí, quando eu vi essa movimentação toda, eu disse, esse governo não tem a menor chance, não há como prosperar. E falei com o presidente do partido, então, Levi Fidelis, que eu não iria para o Palácio do Planalto e não fui. Fiquei como observador o ano de 2019 e no dia 12 de dezembro de 2019 eu lancei o nosso projeto Decola Brasil, onde eu disponibilizei o meu nome para a presidência da República na eleição de 2022. Então, foi isso. O Bolsonaro ele não tem capacidade de coordenar uma reunião com mais de 3 pessoas, isso ficou patente naquela reunião do dia 22 de abril, se não me falha a memória, do ano passado, né? Então, e o mundo inteiro assistiu isso aí. Ele vive de pequenas oportunidades ali, que vão surgindo ao longo da vida, e foi assim a vida inteira. Foi expulso do Exército, como deputado federal não tem nenhuma realização, mas o povo o único capaz de impedir a permanência do PT na presidência da República. Então, foi isso aí que eu vi e o que eu vivi. E eu sempre falo das coisas que eu conheço e das coisas que eu vivi e experimentei. Espero ter respondido aí, mas continuamos aqui à disposição.
Muito bem, professor Herbert Melo, ouvindo aí a resposta do brigadeiro Átila Maia, né? Com relação à questão da carta que o ex-presidente Michel Temer fez e que o presidente Bolsonaro leu para toda a nação, né? O senhor quer acrescentar alguma coisa? E me parece que o senhor tem uma pergunta para fazer ao brigadeiro Átila Maia, é isso? Isso. Então, complemente a fala e o senhor aproveita e também já inclui a pergunta. Amigo brigadeiro, gostando muito da conversa com o amigo, viu? Muito esclarecedora e bem interessante, porque traz aí informações do próprio ambiente político, do próprio gabinete do Bolsonaro. Em relação a Michel Temer, Fernando, e o amigo brigadeiro, é porque o Michel Temer, mesmo com todas as denúncias, e mesmo nós sabendo, né, das maracutaias e das trambicagens do ex-presidente e vice-presidente do Brasil, né, que organizou o golpe de 2016, ele tem grande influência, ele tem um nome extremamente respeitado dentro da elite brasileira e entre os políticos, em especial os políticos do Centrão. Por que não dizer também grande influência junto ao judiciário? O Bolsonaro, no dia 8 de setembro, quando ele acorda e vê que não tinha a força necessária para dar o golpe, ele então precisa de ajuda. E aí ele vai procurar a pessoa que poderia ajudá-lo. Todos sabem que é o Michel Temer que vai nomear o Alexandre de Moraes. E todo mundo sabe que a raposa velha, ou o chamado vampirão da política brasileira, continua a dar muitas cartas dentro desse cenário extremamente complexo. Não sei se o brigadeiro concorda, mas o Michel Temer tem muita força na política brasileira ainda hoje. E Bolsonaro não tinha quem recorrer. Teve que realmente se render e mostrar a face, né, de um governo que nada mais é a continuidade do governo do Michel Temer, com os interesses escusos, com os grupos específicos de poder, com os lobbies, com toda essa destruição que nós tivemos nos últimos anos de governo Bolsonaro, dos direitos do trabalhador, do direito do trabalhador e, por que não, da desorganização social. Então, Michel Temer, sim, é peça essencial, inclusive, acredita-se aí, alguns estudiosos do tema, que o impeachment não sai, não só porque o Bolsonaro tem a mão no Centrão, como também o apoio de Michel Temer, né? E aí eles tentariam preservar essa candidatura até 2022. Como também já se discute, Fernando, não sei se o amigo brigadeiro sabe, está no jogo político, pode nos revelar essa verdade, e aí eu faço a minha pergunta, de que já dentro do Centrão há um debate aberto, declarado, para que Bolsonaro não saia candidato em 2022. Em troca de um acordo para que ele e os filhos não sejam presos. Para você ver a que ponto está. Então, você que é bolsonarista, que está em casa ouvindo, preste atenção no que eu estou dizendo. Isso tem informação do professor Herbert? Não. Isso é informação do jornalismo brasileiro e internacional, que já apontam para essa questão em especial. O próprio Bolsonaro, em seus últimos discursos, ele disse que não vai ser preso. Quem disse ele que ele seria preso? Ele está adivinhando, ele sabe que os crimes que ele cometeu terão um impacto, terão um peso. Ele disse que nem vai ser preso e que também só sai se for morto. Como ele não vai morrer e nem vai ser preso, ele quer ficar no poder, não é, brigadeiro? E aí eu estendo a minha pergunta. Quais os motivos, isso aí, amigo brigadeiro, que fizeram o amigo deixar o governo Bolsonaro? Não era o governo da redenção, da salvação nacional? Eu sabia que não. O Bolsonaro é oriundo ali do baixo clero, sempre foi um deputadozinho de quinta categoria corrupto, com vocabulário de 300, 400 palavras, me permita dizer, um analfabeto não só político, mas também de modo geral da cultura geral. Eu acho que até uma vergonha para os quadros das forças militares brasileiras. Mas enfim, de golpe em golpe, em um momento de incerteza em que a mídia brasileira buscava um culpado pela situação do país e apontava para o PT, ele acaba chegando ao poder. Mas, amigo brigadeiro, o que levou o amigo a abandonar o barco, a deixar o grupo de Bolsonaro? E aqui já concordando com o que o amigo disse, né, que seria muita coisa boa
para o universo bolsonarista se realmente ele tivesse a capacidade de um Getúlio Vargas. Eu vou ter que concordar na sua colocação. Mas está aí o meu comentário e fica a pergunta. O que fez o amigo abandonar o barco e entender que Bolsonaro, além de ser despreparado, é um corrupto de carteirinha, Fernando? Brigadeiro Átila Maia, por favor, pode responder. Obrigado, meu mestre, professor Herbert Mello. Bom, então, respondendo objetivamente, eu fui candidato ao Senado na eleição de 2018, tive 135.570, apenas R$ 3.500. Eu jamais me sujeitaria a seguir as orientações de um governo que não compromete durante a campanha. Todos lembram que não só ele, como toda a família, várias vezes posicionaram-se contra a reforma da Previdência. No dia seguinte, eles passaram a ser favoráveis à reforma da Previdência. Então, não havia como eu aderir a um governo desse tipo. Continuando ainda respondendo ali a colocação sobre o caso do Michel Temer, eu já disse várias vezes em várias entrevistas que quando a gente toma conhecimento de todas as matérias que são publicadas nas mídias pelo Brasil afora, a gente tem a sensação e a nítida impressão de que nos três poderes nós temos autoridades de alguma forma envolvidas em crimes, trocando acusações para negociar proteção. E é exatamente isto o que vem acontecendo na negociação entre os três poderes. Agora, o nosso presidente, além de tudo, não tem sequer a capacidade de avaliar um cenário. E aí aconteceu o que foi muito bem colocado pelo professor Herbert, fracassou totalmente. Não o golpe, porque é impossível pensar em um golpe de um governo sem o apoio das Forças Armadas, e eu posso garantir aqui a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando em qualquer parte do mundo, a instituição Forças Armadas não participam de golpes de presidentes que têm essa postura de comportamento lunáticos. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Brigadeiro, me permita, sem querer tomar sua palavra, mas as suas colocações são muito interessantes. Até porque boa parte do bolsonarismo acredita realmente que os militares estão envolvidos. Então, o senhor garante que não há o menor risco, não há nenhum perigo, né, das Forças Armadas envolverem-se em uma aventura como essa. Até porque parece que existe uma parte que estão ganhando muito dinheiro, são salários acima de R$100 mil, que estão gostando e ficam, né, no jogo de bravatas. Então, o senhor garante realmente que não há o menor perigo das Forças Armadas brasileiras se aventurarem com esse cidadão? Não existe essa possibilidade, a probabilidade é zero. E os que, porventura, coloquem-se no sentido de apoiar esse movimento são o que nós podemos chamar leões sem dentes. São os que já estão na reserva ganhando salários de R$120 mil por mês, aí é a obrigação deles seguir o que o pagador do salário deles quer, né? Então, voltando ali à entrada do presidente Michel Temer nesse processo, exatamente como o professor Herbert falou, o presidente encurralado não tinha como fugir, foi atrás do presidente Temer, e vamos lembrar que já havia uma conexão lá no passado de um depósito feito pela JBS na conta bancária do deputado, envolveu, mas não deu. Isso está disponível aí nas mídias. E aí houve a atuação do ex-presidente Temer, mas eu diria, na condição de operador do direito, e ele foi brilhante. Por que ele foi brilhante? E, primeiro, porque colocou o cliente dele num status acima do presidente do próprio Supremo Tribunal Federal e acima do tribunal. Colocou o presidente da República de joelhos, ignorou
o grito, os anseios da população e ignorou, e com isso não deu andamento em nenhum dos processos de impeachment, nem dos juízes do Supremo, nem do presidente da República. Então, realmente, como advogado, como negociador, ele foi brilhante. A gente tem que reconhecer esse mérito do ex-presidente Temer. Então, espero também ter respondido, mas vamos continuar no nosso bate-papo aqui, eu estou à disposição o tempo inteiro. Muito bem, Brigadeiro Átila Maia, respondendo aqui a pergunta do professor Herbert Melo, esse bate-papo aqui descontraído, aqui no programa Balanço Diário, e que você que está assistindo o programa, pode, deve participar, mandando também o seu comentário, a sua pergunta, e eu vou fazer ao vivo aqui a quem você está dirigindo a pergunta, se o professor Herbert Melo ou o Brigadeiro Átila Maia. Brigadeiro Átila Maia, o professor aqui, ele citou assim com muita veemência, né? Ele falou que não tem dúvida, né, que o que aconteceu no dia 7 de setembro foi um golpe, tá? O presidente Jair Bolsonaro realmente estava ali pronto para dar um golpe. A intenção seria realmente, quem sabe aí, atingir mais ainda os ministros do Supremo, fechar até o próprio Supremo. Essa é a grande ideia que se passa por todos que viram esse espetáculo que aconteceu, né, no Dia da Pátria. Eu pergunto ao o senhor também viu dessa forma? O senhor enxergou tudo isso como um golpe realmente? Bom, o que está na cabeça de um lunático, de um maluco, só ele, eu acho que mais ninguém, na cabeça dele houvesse essa intenção. Mas eu participei, inclusive, das reuniões prévias na organização do evento em São Paulo. Eu estive lá no quartel do Exército, próximo ali à estação Vergueiro do metrô, participei da reunião. Lá a gente já sabia que isso não ia dar em nada, porque vamos imaginar uma ruptura, é algo parecido com o que aconteceu como ali com a barragem de Mariana. Ela rompe e vem aquela coisa que ninguém segura. Estava tudo combinado, houve inclusive numa mesma sala os dois grupos reunidos, olha gente, vamos combinar, então ninguém agride ninguém. Isso não é golpe, não existe essa possibilidade desse golpe acontecer. E como muito bem colocou o nosso professor, as pessoas que compareceram ao evento, aqui em Brasília, todos os hotéis estavam ocupados 15 dias antes do evento. Ora, tinha muito dinheiro rolando por trás disso aí, então eram os empresários do agronegócio que estavam interessados. E eu também tive a oportunidade de conversar com um grande amigo, um empresário do agronegócio, e quando nós citamos a questão da rachadinha, ele ainda disse, sim, mas isso é roubo de pintinho, sim, mas você 30 anos roubando pintinho já dá para fazer uma granja razoável, né? E aí ele foi obrigado a concordar comigo e após o movimento ele ainda me ligou e disse, realmente você tinha razão, não aconteceu nada, está todo mundo louco de raiva aqui com o Bolsonaro. E é isso, o Bolsonaro é isso, ele foi assim durante a atividade parlamentar, ele chuta uma bola e ninguém sabe para onde vai, mas faz barulho. Eu me recordo da imagem dele com sacos de lixo no plenário da Câmara dos Deputados, essas imagens também estão disponíveis. É isso aí, mas a nossa população está muito carente de, vamos dizer assim, de uma política séria e, como não aparece ninguém, no desespero você pega qualquer um. É exatamente isso que aconteceu. E foi só por esta razão que eu resolvi antecipar todo o processo. Já estamos há 2 anos nesse processo, porque ou nós levamos as eleições com seriedade ou não tem solução para o Brasil. Seremos todos, sim, escravizados. Claro, segundo o terceiro milênio, na moda do terceiro milênio, mas sim escravizados ou socialmente controlados como queiram.
Muito bem, Brigadeiro Átila Maia, é assim, professor Herbert Melo. Aqui no Balanço Diário são os bastidores, viu? O Brigadeiro trazendo aí realmente aquela notícia que você não vê em qualquer lugar não. São bastidores dos acontecimentos, né? Então isso aí merece que você escute com muita atenção, tá certo? E vamos torcer que repercuta, né? São 18h03, olha, não ouse sair, hein? Vai tomar aquela aguinha, vai no banheiro, volta rápido, porque eu vou a um rápido intervalo. Quando eu voltar do intervalo, eu já vou entrar no assunto, na outra pauta aqui, né? Que é a recente participação do Brasil na Assembleia Geral da ONU, com o professor Herbert Melo e o Brigadeiro Átila Maia. Balanço Diário, volta já! Você perde a atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Detran PB, Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática. A solução que você procura. Muito prazer. Somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática, tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, 30 anos. Aqui é fácil comprar. Conheça o conforto e a sofisticação do Volkswagen Taos. O Taos tem um interior amplo e muito confortável. A sua maior distância entre eixos fornece mais espaço para todos os passageiros e um excelente espaço de carga. Também se acrescenta ao conforto seu perfeito acabamento e a distribuição do painel de tecnologia avançada. Ah, isso sem falar no banco ergonômico de 8 regulagens elétricas. A iluminação ambiente tem 10 opções de cores para dar uma atmosfera única para sua viagem, seja para ter uma visibilidade confortável de noite ou simplesmente personalizar seu passeio. Além do incrível teto solar panorâmico que, apesar do nome, também permite ver a lua. Sinta,
Conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Volkswagen. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São precisamente 18h08. Agradecer a todos pela audiência maciça, todos os dias aqui na TV Diário do Sertão, no programa Balanço Diário. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Olha, eu quero falar com você agora que está querendo aquela promoção, e promoção com até 50%, você só encontra no Atacadão Mega Torra. Vamos ver! Semana Brasil Mega Torra, até 50% de desconto em todas as lojas. É a semana para comprar barato. Jogo de cama casal 3 peças de 29 por 17,99. Porta travesseiro liso ou estampado só 9,99. No masculino tem bermudas, camisetas, polo, tudo por 15,99. No feminino tem blusas, regatas a 9,99. Calça jeans colorida a 29,99 e 39,99. Semana Brasil Mega Torra, até 50% de desconto. Até 50% de desconto é no Atacadão Mega Torra. Agora você que está pensando em prevenção, afinal saúde é o maior patrimônio e nós temos que cuidar da saúde das pessoas que a gente ama, da nossa família. Prevenção, essa é a palavra, e prevenção é Associação Polissaúde. Vamos ver. O que você faz com R$2,50 por dia? Compra um sorvete? Faz uma fezinha? Toma um caldo de cana? E se eu disser que por menos de R$2,50 por dia, você e sua família têm direito a consultas, tratamentos e exames na Associação Polissaúde? Agora somos tamanho família, com planos a partir de R$219,80. Valores que cabem no seu bolso para cuidar de quem você ama e com vantagens que Cajazeiras já conhece. Sem espera, sem carência, sem limite de idade. Mais de 20 especialidades médicas e plano odontológico por apenas R$29 a mais. Somos a tranquilidade e a segurança que a sua família precisa e merece. É hora de cuidar de quem você ama. Associação Polissaúde, em Cajazeiras. Faça agora, sua família merece. Faça agora, sua família merece. Associação Polissaúde. Muito bem, são 18h10. Estou aqui ao vivo com o brigadeiro Átila Maia, pré-candidato à presidência da República em 2022, e também o professor Herbert Melo. E claro, você deve participar mandando a sua pergunta, o seu comentário. Algumas pessoas, viu, professor, já estão enviando aqui perguntas. Mas deixa eu fazer aqui logo uma pergunta ao brigadeiro Átila Maia, né? Meu querido brigadeiro Átila Maia, vamos falar agora sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro lá na Assembleia, na reunião da ONU, né? Veja bem, o presidente referiu-se a abrir as fronteiras do Brasil para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. O que o senhor pensa a respeito disso? Por favor. Ok, meu caro. Bom, veja só, ainda hoje está tendo um movimento em frente à Bolsa de Valores em São Paulo, porque há cerca de 20 milhões de brasileiros passando fome. Como se não bastasse,
nós ainda temos 30 milhões de desempregados no Brasil. Quer dizer, qual é a ideia? Transformar essas pessoas em moradores de rua, em drogados, prostitutas, traficantes? Isso, na minha visão, é uma grande irresponsabilidade. Primeiro, nós devemos cuidar da nossa população. E aí sim, uma vez que os brasileiros estejam estruturados, pode-se pensar em acolher essas pessoas em famílias. Imagina, você vai trazer uma criança e largar na rua, como diariamente nós cruzamos aí nos faróis, nos sinais das cidades, de senhoras com crianças venezuelanas, haitianas, pedindo dinheiro. Eu considero isso uma irresponsabilidade. E aí, aquela passagem bíblica, né, que diz lá, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Primeiro vamos ajudar os nossos brasileiros. Quando nós estivermos bem, estaremos prontos para acolher todas as pessoas pelo mundo afora que estejam sofrendo e necessitando do nosso apoio. Idoso, e fará isso, sim, com a maior tranquilidade do mundo. Muito bem, eu quero pedir desculpa ao público. De vez em quando, Brigadeiro Átila Maia, de vez em quando corta, há um corte aí, né? O senhor está falando, é problema da internet, tá? O programa é ao vivo, então, infelizmente, a gente não tem como, né? Problema realmente da internet. Tudo que acontece aqui, obviamente, é em tempo real, tá? Mas você fica tranquilo que vai restabelecendo normalmente. Professor Herbert Melo, quer acrescentar alguma coisa ao que o Brigadeiro falou? Ou melhor, eu vou fazer outra pergunta ao senhor, porque eu gosto das suas respostas, que eu vou com uma pergunta mais direta, né? Me diga uma coisa, professor. Você gosta de ver a situação? Eu gosto de jogar aquela lenha na fogueira, né? Porque agora a gente tem que dizer lenha, né? Porque o gás de cozinha do jeito que tá... Não dá mais não, Fernando. Tem que trabalhar com a lenha mesmo. Deixa a lenha mesmo, porque... jogar a lenha. Gasolina não dá mais para brincar, não. Não, eu já coloquei o carro, a moto à venda, tá tudo à venda. É verdade, é verdade. O Brigadeiro até riu também. Muito bem, mas me diga uma coisa, professor. Seja bem sincero. Quais as mentiras que o presidente Jair Bolsonaro falou, tá certo? Lá no discurso na ONU, por favor. Olha só, Fernando, tem até o amigo Brigadeiro ali, Átila Maia, não sei se chegou a ver a postagem do Eduardo Bolsonaro, em que ele diz que o prefeito de Nova York era comunista e de que a América estava correndo o risco de se tornar um país socialista. É impressionante como é um discurso dirigido a um público específico, aquela bolha específica. O discurso de Bolsonaro, que envergonhou o país, que envergonhou a diplomacia brasileira, que envergonhou, evidentemente, a do país em fazer aquela abertura nas organizações das Nações Unidas, um país que, de certa forma, pregava esse mundo novo, pregava uma proposta de desenvolvimento para o mundo, de igualdade, que vai desde as questões raciais até mesmo a nossa diversidade natural, enfim. E ele vai utilizar a tribuna da Organização das Nações Unidas, como se não bastasse, Ricardo, toda a desmoralização que um gestor do Executivo Nacional pela primeira vez passou. Ele teve que entrar no hotel pelos fundos. Nenhum restaurante o recebia, porque ele não tinha tomado a vacina. Comeu na rua. Aquilo não é um exemplo de humildade, não. Até porque o cartão corporativo dele está estourado. É hoje o cartão corporativo recorde em gastos de todos os presidentes. Ele praticamente triplicou. Então não tem nada a ver com humildade, não. É pilantragem mesmo, é 171. Então, como se não bastasse tudo isso, essa desmoralização generalizada do país, porque o Bolsonaro hoje, Brigadeiro, ele é um personagem exótico. Ele é como a Muammar Gaddafi, que levava lá a tenda lá para a ONU,
Ele é como hoje, né, o presidente da Polônia, da Hungria, que são extremamente ridicularizados pela crítica internacional e até mesmo por parte de seu povo. É uma vergonha dizer que esse homem chegou à presidência da República. Ele está nesse naipe aí de presidentes ditatoriais africanos, de gente que não tem a menor noção, não tem noção de absolutamente nada. Então, na ONU, ele discursou, Fernando, para a bolha dele. Ora, se você perguntar a um bolsonarista que está em casa agora, eles vão dizer que foi o maior discurso que existiu. Por exemplo, esse bate-papo com o brigadeiro agora sobre a questão das famílias cristãs do Afeganistão. Bolsonaro não é cristão nem aqui nem acolá. Longe de ser cristão e longe de ser da família. O cara que casou 6 vezes, trocou a mulher mais velha por uma mais nova. Essa mulher que se investigada agora, né, porque comprou uma casa junto com o Renanzinho, um corruptozinho da família, de 6 milhões, ela estava em litígio com ele antes de ele ser presidente. O brigadeiro está rindo ali, mas ele sabe disso. E aí eles fizeram um acordão. Ele chegou para ele, olha, tu se cala aí que eu vou lhe dar um agrado melhor, sou presidente, fica tudo bem. Se ele chegou a roubar as coisas que tinha dentro do cofre na casa dela. Então você vê, é uma coisa, né, parece novela mexicana. E ele vai para a ONU mentir. E não sou eu que estou dizendo, eu queria que quem estivesse em casa prestasse bastante atenção no que o professor Heberto está dizendo. É a imprensa internacional, porque eles têm isso também. Não, a imprensa daqui, a imprensa corrupta, estão perseguindo o meu mito, não sei o quê. Não, minha gente. Para você que está em casa, você que não é bolsonarista, sinta-se bem. Você que comece a refletir sobre sua vida. A imprensa internacional apontou 8 grandes mentiras e 10 distorções no discurso dele. Foi um discurso vergonhoso. Ele não falou como líder de uma nação. Ele falou como um prefeitozinho do interior, analfabeto, incapaz de conectar ideias e ter noção de onde ele estava. E aí a gente vai dizer, por exemplo, ele disse que acabou a corrupção no Brasil. Nem acabou a corrupção no Brasil e o próprio governo dele, o Ministério da Saúde hoje em litígio, a própria família Bolsonaro, todos os filhos estão envolvidos em corrupção. A mansão de 6 milhões é uma coisa absurda do Flávio Bolsonaro. A outra mansão que o Renanzinho agora vai com a mãe é outro absurdo. O Ministério da Cultura, que outrora nós tínhamos lá, investimentos na cultura do país, com o projeto, né, a Lei Rouanet, hoje está financiando casa de videogame para Renanzinho Filho. É a casinha do game. Não sei se o brigadeiro teve acesso a essa informação. Na cifra de 4.800.000 reais para ele montar lá game para ele jogar. É esse mesmo Renanzinho que agora essa semana foi na loja de armas e mandou um ok para a CPI, né? Aquele fedelho, aquele responsável, certo? Que está a tiracolo no Congresso com um lobista. Olha o nível de corrupção do governo Bolsonaro. O Eduardo, do mesmo jeito, o Bananinha. O Willy Wonka, o Flávio Bolsonaro, com a sua casa de chocolate, tem aí todos os tipos de desvio possíveis e inimagináveis, ou imagináveis. O Carlos Bolsonaro, o juiz disse hoje, em declaração, está no processo, autos do processo. Não sou eu que estou dizendo não, viu, brigadeiro? É o juiz que disse que ele era líder de quadrilha, porque deu um prejuízo à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de 8 milhões de reais, de 3 anos para cá, com rachadinhas e rachadonas, que não sei se o público que está em casa sabe, é peculato. Então a corrupção continua no governo dele, com as emendas parlamentares, que ele comprou o Centrão inteiro, no Ministério da Saúde, que ele quis comprar vacina superfaturada, e na própria família. Essa é uma mentira grave. Outra mentira grave, eu dei $800 mês para cada cidadão brasileiro. Eu não sei se, ou eu estou vivendo num mundo paralelo, não sei se o brigadeiro está nesse planeta que Bolsonaro falou. Aonde foi que ele deu $800, Fernando? Faça o cálculo aí. Vamos botar o dólar 5,50, mais ou menos, que eu não sei, que deve estar por aí. Multiplique por 8, quanto é que dá? Quer dizer que ele deu 4.500 a cada brasileiro durante a pandemia? Ele nem queria dar, rapaz, ele queria 150. Quem vai aprovar os 600 com força do Congresso é o Congresso Nacional, a contragosto do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, certo? Mentira 2, a Amazônia, nunca se queimou tanto a Amazônia. Nós perdemos o equivalente a 20 anos de sustentabilidade. O nosso Pantanal foi torrado. E ele disse que o Brasil estava... Ele disse que investiu em infraestrutura.
Outro crime lesa-pátria. Ele entregou o que tinha de aeroportos, de ferrovias, de portos do país. Ele não investiu um centavo. Ele foi inaugurar uma ponte no norte do país, Roraima, uma ponte de 36 metros, Fernando. Esse é o investimento do governo Bolsonaro. E tem gente que diz que ele é um mito, certo? Ele disse que organizou a economia, que o Brasil está sofrendo uma perseguição. A economia do Brasil vai de mal a pior. Você acabou de brincar que os combustíveis no Brasil dispararam, como gás de cozinha, como gasolina, como diesel. Para piorar, nós não temos uma estratégia, brigadeiro, para a nossa luz, para a nossa energia, para a nossa eletricidade. Além de privatizar com o financiamento do governo Eletrobras, nós hoje estamos vivendo os anos 90, ou os anos 2000, com os apagões por irresponsabilidade na gestão. E ele disse que investiu. Como se não bastasse, foi lá para o mundo inteiro, admitir o seu crime de genocídio, onde ele vai dizer que era a favor do kit Covid, que seria o tratamento precoce, onde o mundo inteiro já aboliu esse tipo de coisa, demonstrando ainda mais, criando prova contra si, dos grandes crimes cometidos no Brasil. Então, todo o discurso dele foi montado e pautado em mentiras. Ele vai falar de racismo. O governo dele é um dos maiores exemplos de políticas anti-combate racismo no país. Aqui eu não estou dando aula, não. E eu estou aqui somente colocando de cabeça coisas que ele falou no discurso e que não foi a imprensa nacional apenas que rebateu, não. Foi a imprensa internacional. O The Guardian o chamou, brigadeiro, de o grande mentiroso. O grande mentiroso. O presidente do Brasil lá fora, New York Times, The Guardian, Le Monde, entre outros manuais aí da imprensa nacional, tratam o presidente da República Federativa do Brasil como grande mentiroso. O discurso dele é considerado um dos maiores erros, uma das maiores catástrofes da diplomacia brasileira, uma das maiores vergonhas que o Brasil já passou. Mas funciona assim, para a bolha. Existe uma bolha, um grupo que gira em torno de 17% a 22% de fanáticos, de gente que vive na mentira. Eu vou contar uma história de um vizinho meu, que no dia de 7 de setembro, brigadeiro, para eu não me estender muito na conversa, porque eu falo demais também, ele assistia ao vivo, aliás, assistíamos ao vivo as declarações do presidente. E ele fala por 4, 5 minutos, porque o Bolsonaro ele não tem um vocabulário maior do que 300 palavras, 400 palavras. Ele não sabe falar, tá ok, e aí mesmo, e fica por isso mesmo. Ele não tem o dom da palavra. É impressionante como é que um cidadão desse chegou a ser presidente da República, porque nenhum debate foi. Mas ele faz uso da palavra e o movimento se desfaz. Porque não é um movimento legítimo, não é um movimento do povo, de reivindicação popular. É um movimento orquestralizado. Só que as redes bolsonaristas insistiam na transmissão, recuperando imagens, Fernando, que você sabe muito bem o que é isso, e o meu vizinho dizendo, olha aí, o movimento vai acontecer, olha aí, está acontecendo agora, ninguém sai, o povo está unido. Era engraçado porque na mídia nacional o movimento já tinha sido desarticulado, não tinha mais ninguém na praça lá, enfim, no Palácio do Planalto, mas você vê, para vocês verem como funciona essa bolha, como essa bolha é extremamente cega e imbecilizada. Então, é isso aí. São tantas as mentiras, são tantas as emoções, que só a história vai registrar, meu amigo Fernando. Muito bem, professor Herbert Melo. Também estamos ao vivo com o brigadeiro Átila Maia, pré-candidato à presidência da República em 2022. O brigadeiro está comigo, né, produção? Pronto, vamos botar ele na tela aí, eu vou fazer. Professor, eu queria até que o senhor escutasse isso aqui. Veja bem, o senhor falando aí do discurso, né, do presidente Jair Bolsonaro lá na Assembleia da ONU, tá certo? E eu pergunto aqui ao brigadeiro Átila Maia exatamente isso aqui. Brigadeiro, o programa Pingos nos Is, tá? Ele obteve 91,9% de respostas, abro aspas, ótimo,
fecho aspas, certo? Para a pergunta, abre aspas, qual a sua avaliação do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU? Fecha aspas. Eu lhe pergunto, 91,9% da resposta, ótimo. O senhor concorda com o resultado dessa enquete? O que é que o senhor pode falar a respeito disso? E depois o professor Herbert pode complementar. Pois não. A minha avaliação é que não só o discurso, como a participação do Brasil nesse evento foi péssima. Eu nunca vi, em toda a história aí das relações internacionais, um presidente da República afrontar tanto um sistema. E me preocupou bastante porque eu imaginava que alguma reação ocorresse, e não ocorreu naquela hora. E é por esta razão que me preocupa, porque a gente sabe que essas coisas não passam em branco, né? Quando uma pessoa totalmente desqualificada, despreparada, que não sabe que até os sinais podem ter um significado muito importante numa assembleia com vários países presentes, a gente fica até sem ação. Um simples sinal aqui de positivo, para alguns países, esse sinal é um gesto obsceno. E nós tivemos o início do discurso do presidente da República do Brasil na ONU, onde ele disse: levamos em conta que estávamos à beira do socialismo. Quantos países não fizeram suas escolhas por um regime socialista? Isso é como eu fosse na casa de cada um de vocês que está nos acompanhando e afrontasse a maneira de ser ou de viver de suas famílias. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, eu também já disse isso várias vezes. Então, de 2018 foi o pior e o mais grave acidente político da história do Brasil. O mito foi, sim, a vitória de Pirro do Brasil. Nós estamos pagando e vamos pagar ainda um preço muito elevado dessa vitória. Já falamos aqui, já foi citado o preço do gás, da gasolina, da carne. Nós brasileiros, fomos submetidos ao maior treinamento que a população brasileira já teve, da implantação de um sistema de controle social. Parece que nós já esquecemos que fomos proibidos de até escolher o que nós iríamos comprar em alguns supermercados. Isso aconteceu no governo de Jair Messias Bolsonaro, que se disse de direita, e que de direita ele não tem absolutamente nada. Nunca as pautas da esquerda avançaram tanto quanto neste governo. Um verdadeiro absurdo. E aí eu realmente deixo uma reflexão com todos que estão nos assistindo. Nós vamos insistir neste erro? Não é possível. As pessoas têm que procurar se esclarecer, têm que procurar conhecer cada um que se coloca à disposição para a eleição presidencial de 2022, porque nós não estamos brincando. O mundo passa por uma crise muito séria. As grandes ameaças internacionais, e esse estudo nós tivemos a oportunidade de participar em 2008, quando eu era o chefe da representação do Brasil, lá nos Estados Unidos, em Washington, na Junta Interamericana de Defesa. As grandes ameaças são os acidentes naturais de grandes proporções, o manuseio de artefatos
nucleares ou biológicos, porque isso hoje é muito facilitado com a internet, o divórcio entre criminosos e governantes, porque o problema ocorre justamente no divórcio, e, por último, a fome, que é a maior ameaça que 2 países só no mundo têm mais da metade da população, e para esses países não está sobrando nem 30% da produção de alimento mundial. Então, essa é a grande ameaça a que toda a humanidade está sendo submetida neste momento. Muito bom. Brigadeiro Átila Maia, ainda aproveitando a sua fala, eu queria que o senhor também tocasse nesse ponto, porque nós estamos falando aqui do dia 7 de setembro, o dia da pátria, o dia da independência, estamos falando também aí da Assembleia da ONU, né, que foi agora, coisa de 48 horas, pode-se dizer assim, né, 24, 48 horas, ainda está fervendo, mas só que agora, nesse momento, um dos grandes assuntos, e o senhor falou há pouco aí, a questão de pauta da esquerda que está avançando, né? Eu queria que o senhor falasse o seguinte, sem lados partidários, né? Mas quando o senhor se refere a pautas da esquerda avançando, e eu agora falo pauta de direita também, como o senhor enxerga essa questão da PEC 32, tá? Que é agora o momento que está acontecendo, nesse momento, né? Que é exatamente a PEC que quer tirar os direitos do funcionário público, do servidor público, tá? Que quer mexer realmente com tudo aquilo que a pessoa conseguiu e agora querem chegar lá e passar a mão. Quando o senhor se refere a isso, pautas da esquerda estão avançando. A PEC 32 seria pauta de esquerda ou pauta de direita? Por favor. Minha avaliação é exatamente uma das pautas da esquerda. Agora, essa nomenclatura esquerda e direita, na verdade, não tem muita diferença. O que a gente tem, na verdade, são regimes totalitários que querem dominar determinadas regiões. E aí, em cima desse objetivo, coloca-se como se fosse esquerda contra direita, fla-flu, enfim, qualquer jogo desse tipo ali, mas é apenas um pano de fundo. Se nós pegarmos as pautas que foram anunciadas no Foro de São Paulo, nós vamos ver que praticamente todas elas estão sendo cumpridas no governo atual. No governo atual. Né? Agora, todo mundo se diz socialista, comunista, mas ninguém quer ir morar em Cuba, ninguém quer ir morar na China, todo mundo quer morar em Paris. Pois não? Brigadeiro, me perdoe aqui atrapalhar o seu raciocínio, mas eu gostaria, porque eu depois quero fazer um comentário sobre isso, mas eu gostaria que o senhor nomeasse pautas de direita e de esquerda, porque eu tenho uma opinião um pouco diferente. Quais pautas de esquerda foram aprovadas no governo Bolsonaro? A reforma da Previdência é uma pauta da esquerda? Com certeza, a reforma da Previdência é uma pauta da esquerda. O que aconteceu nessa reforma da Previdência? Se você olhar daqui a 35 anos, né, quando o pessoal vai estar 30 anos, 35 anos, quando os que estão iniciando o serviço público agora vão se aposentar, faz sentido alguém passar 30 anos trabalhando, ganhando 15, 20 mil reais por mês e se aposentar com 5 mil? A população brasileira. E a população de miseráveis ela é facilmente manipulada. A mesma coisa a reforma administrativa ali do funcionalismo público. Eles querem acabar com a estabilidade porque se eu sou o governante, só trabalha quem eu quero. Não fez o que eu quis, eu mando embora. Então, nós estamos sendo transformados em escravos. E eu já disse isso aqui há pouco. Tudo bem, a moda do terceiro milênio, mas é escravo.
Então, esse conflito. O que o governo Bolsonaro fez? Colocou graduados, né, as praças, em conflito com os oficiais. Quando divide, você enfraquece, todo mundo sabe disso, o decálogo de Lenin. Isso é uma pauta da esquerda. E tudo isso vem sendo pregado paulatinamente pelo apresentou em 2018 como de direita, como salvador da pátria, como aquele que ia nos livrar da corrupção, e, na verdade, ele só está ampliando tudo que não prestava no país. Com certeza, se houver mais uma possibilidade de um outro mandato para ele, o maior ladrão do mundo não será mais o ex-presidente do PT, mas sim este presidente que aí está. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, agora, o que se pretende com isso? Ter o domínio total. Ok, qual é a diferença? Se você é à direita, aí é o que? É um governo totalitário. Se você é à esquerda, é uma ditadura comunista. Qual é a diferença? Muito bem. Eu estou pronto para ouvir aqui o meu professor. Vamos conversar aí sobre esses temas que são muito importantes. Eu estava aqui ansioso para dividir a ideia também, Brigadeiro Maia. Eu vou discordar do amigo. Eu não acredito, eu não concordo que a reforma da Previdência seja uma pauta de esquerda. Até porque a esquerda está no poder, esteve no poder de 2002 a 2016 e nada como nós vimos no governo atual foi feito, né, contra o trabalhador da forma que foi feita agora. Dentre essas coisas, a reforma da Previdência. Muito pelo contrário. Como também não vou concordar com esse tipo de argumentação em que diz que isso é de Lenin, isso não é de Lenin. Eu vejo diferente. Por exemplo, o ministro da Economia do governo do PT, do governo Lula, foi o Meirelles. O Meirelles é um dos maiores representantes dos banqueiros no Brasil. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganharam no governo do PT. Mas tem uma diferença. O PT colocou alguma coisa para o social. Vamos colocar uma coisinha para o social? Vamos segurar aqui o salário mínimo? Vamos segurar aqui os combustíveis? Aí o amigo brigadeiro pode dizer, não, professor, mas aí é uma esmola, é uma miséria. Para um país que até 2002, brigadeiro, nós não tivemos nada disso, porque eu lembro da década de 90. Eu acho que o senhor lembra também. O governo FHC. Eu lembro do governo Collor, que era de direita e que roubou a poupança dos brasileiros. Então, eu vejo até o governo do PT muito mais de direita do que de esquerda em relação às ideologias. Eu não vejo que a reforma do servidor público, já que se você fizer um levantamento... Por que discutir o achismo, que é o que está acontecendo muito no Brasil? Hoje é muito fácil. Então é importante a gente discutir dados, estatísticas. O que faz um país grande, por exemplo? Educação. Nunca se investiu tanto em educação no Brasil como no governo do PT. É um fato, é um dado. Os índices estão aí e provam sem discutir. Estamos perdendo isso agora com o governo Bolsonaro e começou lá com o Michel Temer. Essas pautas, elas muito mais contribuem com a elite, muito mais contribuem com os especuladores, muito mais contribuem com os grandes empresários. Por exemplo, o servidor público, que esse bate-papo gostoso todo deixam as pessoas sem ter a noção que por trás disso tudo tem um assunto mais importante. Eles, com a PEC 32, querem acabar com o direito do servidor público. Eu estudei, sou concursado, no direito existe um itemzinho chamado direito adquirido, e eles querem acabar com isso. Inclusive, ontem à noite e hoje pela manhã, eles tentaram essa manobra, a mão grande do governo, enquanto o país discute outros assuntos, eles estão tentando aprovar isso lá no Congresso. E não é a direita que está contra isso. É a esquerda que está contra esse tipo de atitude. Então eu fico confuso quando o senhor diz que essa é uma pauta da esquerda. Se eu sou esquerda e isso está acontecendo, o lógico, o racional não seria que eu apoiasse?
Ou será que a esquerda está fazendo um teatro esse tempo todo, mas o que a esquerda quer é exatamente isso? Não tem sentido, brigadeiro. Me parece que o senhor é puramente de direita. Eu hoje não sou de direita nem de esquerda. Eu quero um país melhor para meus filhos. Eu não quero mais viajar nessa ideologia, porque eu acho que não... É como nós discutimos no início do programa. Bandeira verde e amarela não é de ninguém. E a bandeira vermelha também não significa nada. Porque o PT chegou no poder e não fez as reformas que deveria. Então a esquerda que esteve no poder foi uma esquerda light, representada inclusive na expressão do Lulinha Paz e Amor. Muito mais contribuiu, né, com a direita, por assim dizer, do que fez as reformas necessárias. Então, pelo menos as reformas necessárias no tocante ao que a esquerda tradicional quer. Porque é interessante falar em Lênin, mas Lênin não representa muita coisa não para a esquerda contemporânea. A esquerda moderna entende o pensamento de Marx completamente diferente do que Lênin e melhor do que o Stalin, que foi muito mais cruel. Mas são ditadores, são autocratas, como foi o Hitler na Alemanha, como foi o Mussolini na Itália. Então não vejo bem que o Brasil vai ganhar com esse debate, não com esse discurso de esquerda ou direita. Por que não discutir pautas favoráveis ao povo, ao país, ao desenvolvimento, à união, à integração? Eu acho, brigadeiro, que é isso, inclusive, que parte da elite quer. Que a gente se desentenda com essa ideia de ideologia e não se construa um projeto sério para o país. Eu acho que isso está superado, na minha humilde opinião. Eu vou deixar o senhor aí colocar o seu ponto de vista respeitosamente, mas eu não vejo bem que a reforma do serviço público, a reforma da Previdência, são pautas de esquerda, não. Muito pelo contrário. Quem está interessado na reforma trabalhista, por exemplo, é o empresário, que não quer mais pagar o 13º, que não quer mais pagar hora extra, que não quer mais, evidentemente, pagar o direito do trabalhador, que não quer depositar o fundo de garantia, que não quer pagar os 40% da multa rescisória. Isso é um projeto da direita. O Partido Novo, por exemplo, que se diz de direita, liberal, o discurso é esse. Aí o senhor disse que é da esquerda, agora eu fiquei confuso. Maia, fique à vontade. Eu vou ser bem rápido. Bom, ainda bem que eu tinha já falado aqui também, eu não tenho também essa classificação nem de esquerda nem de direita, mas nós somos induzidos a acreditar que existe essa disputa de esquerda e direita, quando, na verdade, isso é apenas um pano de fundo. O que está por trás, na verdade, é a capacidade de dominar áreas e populações. Esta é que é a grande discussão, né? E aí você pode colocar, isso aqui é de esquerda, isso aqui é de direita, quando, na verdade, isso não tem a menor importância. Mas o fato é que está sendo avançado. Eu deixo aqui uma reflexão aí também, meu caro professor Herbert. Será que nós conseguimos identificar em algum momento a esquerda fazendo oposição ao atual governo? Eu acompanho diariamente a movimentação aqui no Congresso. Com exceção dessa CPI, em momento algum, a esquerda, quando eu digo a esquerda, são os partidos que se dizem de esquerda, fazendo oposição ao governo atual que se diz de direita. Isso não existiu. Não existiu em momento algum. Muito bem, muito bem. Brigadeiro Átila Maia, veja só. Eu vou chamar agora o segundo intervalo comercial, tá? Mas, professor Herbert, quando voltar do intervalo, o senhor já vai dar continuidade a essa fala do brigadeiro Átila Maia, tá bom? Muito bem, então você que está assistindo, olhe, nem pense em sair, hein? Ainda tem muita coisa. Voltamos já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Se você dá atenção à sua rede
rede social, você perde a atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Detran PB, Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso. O que torna o seu dia mais gostoso. A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. Melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir, à vista com super descontos, ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática, tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, 30 anos. Aqui é fácil comprar. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São precisamente 18 horas e 52 minutos. Quero falar com você que está procurando aquele medicamento genérico. E genérico você sabe, genérico é na Franfarma. Na Franfarma você tem farmacêutico 24 horas. Você também tem o menor preço da cidade e descontos que vão de 20% a 90%. É farmacêutico de plantão, hein? O endereço é esse aí, Avenida João Rodrigues Alves, 130, no centro. Telefone é 839-9411-6030 ou 99178-3033. Agora você que está pensando em fazer aquela feira, você tem que procurar, tem que pesquisar qual o melhor supermercado, qual o melhor preço. Aí está, Supermercado das Palmeiras. O telefone é 839-9157-2142. Fica na rua Tiburtino Cartacho, número 228, aqui em Cajazeiras. Supermercado das Palmeiras, onde você compra economizando. Muito bem, estou aqui com o professor Herbert Melo e também com o brigadeiro Átila Maia, pré-candidato à presidência da República em 2022. Professor Herbert Melo, então, dando continuidade à fala do brigadeiro Átila Maia, fique à vontade. Meu amigo brigadeiro Átila Maia, porque eu vejo que esse é um dos grandes problemas que levaram à cisão do povo brasileiro, à separação. Essa disputa equivocada sobre ser esquerda, sobre direita. Por exemplo, eu vou fatiar aqui o Congresso Nacional. Os partidos que hoje apoiam Bolsonaro são de esquerda ou são de direita? Vamos lá. Novo, PSL, DEM. O DEM, por exemplo, vem do antigo PFL, que era a antiga Arena, que é o partido dos militares, da qual o senhor
né, foi militar, sabe disso. Eles são a direita do Brasil, se a gente utilizar essa linha de raciocínio. Então, eu acho infrutífero hoje nós colocarmos pautas de direita e de esquerda. Eu acho que a pauta mais importante para o Brasil agora é uma pauta de desenvolvimento para o país, em todas as áreas. Você tem no mundo exemplos dos mais variados. Por exemplo, vamos falar dos nórdicos europeus.